Vamos de palavra de Deus, mais um pouco, nunca é demais, ok? Jeremias 13, ontem eu havia feito os 10 primeiros versículos, agora eu vou fazer mais 10 versículos. Ele possui, 13º capítulo de Jeremias possui 27 versículos. Vamos fazer, nesse caso aqui, os 7, né? 7 últimos. Eu havia feito 10 versículos. Mais 7 versículos. Deixa eu ver se está certo isso. Não, são 27 versículos, né? Então eu vou fazer do 11º ao 20º, ok? Depois farei os 7 últimos, no caso. Vamos lá, quiser acompanhar comigo em sua Bíblia, o 20º, ou melhor, o 11º versículo, Jeremias 13. Começa assim: porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome, e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Não deram ouvidos. O 12º. Pelo que diz-lhes esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? 13º. Mas tu dizes-lhes assim, diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra, e os reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes, e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. 14º versículo fala assim: e falo-ei em pedaços. Farei, né? Falo-ei em pedaços, uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. 15º. Escutai e inclinai os ouvidos, e não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. 16º. Dai glória ao Senhor. 16º, né? Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que tenha a escuridão e antes que venha, a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. 17º. E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. 18º.
versículo: Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa de vossa glória. 19º e penúltimo desse vídeo. As cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado cativo. Sim, inteiramente foi levado cativo. O 20º e último desse vídeo fala assim: levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que se te deu e as ovelhas da tua glória? Deus irado, né? Dias de hoje não é diferente. O ser humano, longe de Deus, padece muito, né? Hoje a gente vê as guerras, né? O Irã sendo destruído, devastado, por conta de soberba. Né? Soberba. Daí dizem que o culpado é os Estados Unidos, que querem mandar. Mas Deus usa quem Ele quer para acabar com a tentativa de imposição. Nem Deus impõe o amor a Ele. Então não há ser humano que deva fazer isso. Em nome de Deus ainda, né? E há outras coisas, né? Outras situações, outros motivos para Deus fazer isso. Então, se há permissão de Deus, só um segundo. Tomando um café antes de trabalhar, levando a palavra. Primeiramente eu recebo, né? Depois mando para o YouTube, para as outras redes sociais. Mas infelizmente estão hackeadas. Né? Perseguição terrível contra cristão. Mas vamos voltar ao assunto. Então, isso também faz parte do assunto, né? A perseguição contra cristãos. Contra a verdade, não é contra nós. É contra Deus, né? E Deus, fará a sua vingança. Fará a sua justiça. Ninguém que persegue a Deus fica impune, não. Não fica. De maneira alguma. Se matam, roubam e destroem e acham que vão ficar impunes. A lei do homem é falha, mas a lei de Deus não é, não. Pode ter certeza de que quem está perseguindo a obra de Deus, não só o que eu faço, né? Eu sei pouca coisa, estou aprendendo, estou levando vídeos aqui com a palavra de Deus, explicando a verdade que eu aprendi, recebi de graça, estou levando de graça. Que a verdade sobre templos, né? Que não deveriam existir, isso tudo respinga, né? Aqui, nessas guerras, né? Quando Davi entendeu errado a construção do templo e levou isso para Salomão fazer no templo e tirar a Arca da Aliança debaixo do tabernáculo e levar para um templo de pedra, ali começou o erro, né? Já falei em outros vídeos, todos os vídeos eu estou falando, que Davi entendeu errado. Né? Deus falou que traria um templo perpétuo e ele acabou incumbindo Salomão, achando que a descendência dele que viria seria Salomão, quando na verdade esse templo prometido por Deus era Jesus, é Jesus. Então aí começou o erro todo. E a gente até hoje está com isso, né? Mas Jesus falou que veio para acabar com isso. É só ver a passagem dele conversando com a mulher samaritana no poço, onde ela se preocupa, dizendo que os judeus dizem que tem que adorar no templo, outros dizem que é para adorar num monte, e ela fica perdida, né? Não sabendo onde. E o povo samaritano era desconsiderado. E Jesus chega e fala: eu vim para falar contigo, especialmente para falar contigo. Haverá um tempo em que não se adorará no monte nem no templo, se adorará em qualquer lugar que você estiver, em espírito e verdade. Então ele veio para acabar com o templo. E
isso, com isso, né, e outras verdades que ele trouxe do Pai, fizeram com que tirassem a vida dele. Então, nós teremos aflição, como ele mesmo falou, mas não poderemos deixar de levar a verdade, né? Quem ama Jesus e sabe para onde vai, para uma das moradas que ele disse, né, de Deus, moradas de Deus, e nos prometeu, e nos enviou o Espírito Santo, então nós não tememos nada. E não devemos temer, né? Se você ama Jesus e não nega, não deve temer. Ok? Então é isso. As guerras, rumores de guerras, como ele mesmo falou, estão acontecendo. O mundo jaz no maligno e que pioraria e está piorando, né? Quem espera melhoras desse mundo e quem ama a sua vida nesse mundo, Jesus falou isso, não? São palavras de Jesus. Se você acredita em Jesus, se você tem fé, sabe do que eu estou falando. Então, não podemos negar a Jesus, levar a verdade. A outra verdade que é a respeito do dízimo, né? O dízimo é uma farsa. Aconteceu o dízimo lá na tribo de Levi, os levitas, né, que recebiam o dízimo em alimentos das outras 11 tribos que eram os filhos de Abraão, né? E quando veio a lei de Melquisedeque, tudo mudou, e depois veio a graça de Jesus, que daí tudo realmente, né, mudou. Então, precisamos falar a verdade, não só conhecer a verdade. A verdade nos liberta, mas nós precisamos levar a outra, né? Essa é a nossa missão, levar a verdade. Não faço parte desse sistema religioso, nem quero fazer, nem farei, pois está totalmente corrompido, né? Todos sabem disso. E quem ainda frequenta templo e sustenta templo, leva dízimo, oferta, precisa ver na Bíblia que isso não existe. Não há na Bíblia. Então, se você participa disso, não é que você só está cumprindo uma tradição, como eu venho falando aqui. Você está negando a Jesus. Você está participando do culto a Baal, né? Então você está dando oferta para um templo que não era para existir. Então há uma preocupação. Você será cobrado no dia do juízo. Quem está, né, participando disso, faz parte disso. Então é com todo o amor do mundo que nós que conhecemos a verdade levamos isso, né? Paulo diz que ai deles se não levar a palavra, o genuíno evangelho. E é isso que precisamos fazer. Conhecer a verdade e levar a verdade, não a mentira. Ou se calar, né? Sabendo a verdade e concordando com o templo, concordando com coisas que não eram para existir. Enfim, aí está. Leia a palavra, seja guiado apenas pelo Espírito Santo. Não chame ninguém na terra de pai, nem de mestre, como Jesus falou, né? Apenas um pai existe, que é Deus que está nos céus. Então, ele deixou escrito, ele deixou a palavra, escreveram, e está na Bíblia. Que faltam muitos livros, né, também foram tirados. Mas ele deixou a verdade, basta querer saber a verdade. Tem pessoas que não querem nem saber a verdade. Querem continuar com a tradição, achando que isso não irá implicar em cobrança divina. E é um erro, ok? Então leia a palavra, conheça mais, para ficar por dentro e conhecer a verdade. Às vezes falta só isso, né? Como para mim faltava só isso, conhecer a verdade, para outrem também, para as outras pessoas. Por isso que levamos, ok? Levamos a verdade. Fiquem com essa palavra, logo eu volto com os 7 últimos versículos de Jeremias 13. Fiquem com Deus.